Olá pessoas, ligados no canal, vamos falar de futebol, ou simplesmente VFF. No vídeo de hoje vamos falar de seleções horríveis que quase foram para a Copa do Mundo. Lembrando que essa ideia de vídeo foi do Rafael Hatman. Vamos começar pela Ásia, na federação da AFC. Primeira seleção que aparece aqui é o Bahrein. A seleção do Qatar Vermelho esteve por 2 vezes muito próximo de se classificar para a Copa do Mundo. A primeira delas em 2006 para a Copa da Alemanha. Na primeira fase de grupos, a seleção foi líder de um grupo que tinha Síria, Tajiquistão e Quirguistão, mas assim, foi líder com muita tranquilidade. Depois avançou para a segunda fase de grupos, que já era a fase final. Nela caiu no grupo do sensei máximo da Ásia, Japão, e do sensei do Oriente Médio ao lado da Arábia Saudita, Irã. Os Al-Ahmar apanharam muito, mas como não apanharam mais do que a Coreia do Norte, foram para a repescagem. Na repescagem asiática, o Bahrein pegou o Uzbequistão, que dos países da Ásia é o melhorzinho. Após 2 empates, o Bahrein passou e se classificou para pegar o quarto da CONCACAF. Quem foi? Estados Unidos? Canadá? Costa Rica? Honduras? Não, Trinidad e Tobago, a seleção que na época era o terror do Caribe. Mesmo assim, não deixa de ser Trinidad e Tobago, ora pois. Primeiro jogo em Port of Spain, capital do país caribenho, 1 a 1. E no jogo da volta, em Manama, parecia que a classificação era certa, mas só parecia mesmo. Os vermelhos foram bem também nas eliminatórias da Copa de 2010, que aconteceu na África do Sul. Copa essa que deixou muita saudade. Nessa época o pessoal ainda sabia fazer Copa do Mundo, mas enfim. Na primeira fase de grupos, caiu no grupo do Sensei Japão, que obviamente foi o líder, mas como eram 2 vagas, competiu pela segunda vaga com Omã e Tailândia. Depois de brigar cabeça a cabeça com o Omã, avançaram. Na fase final, caiu de novo no grupo do Sensei Japão, que dessa vez tinha uma Austrália com uma boa geração para competir pela liderança. Restou ao Bahrein brigar com o Qatar, que só jogou a Copa por meios extraoficiais, e o Uzbequistão, pela vaga da repescagem. E conseguiram. Pena que na repescagem eles pegaram o sensei do Oriente Médio ao lado do Irã, Arábia Saudita, e até que competiram bastante. Assim como 2006 foram 2 empates, e não é que o Bahrein conseguiu eliminar a seleção dos Falcões Verdes. A última repescagem foi contra o quarto da CONCACAF, e isso estava muito difícil. Então agora a repescagem seria contra o país da Oceania, que foi a Nova Zelândia, obviamente. Na Nova Zelândia, mal tem clubes profissionais, e qual a chance dela eliminar os vermelhos? Continuando na Ásia, vamos falar da Síria, que quase veio para a Copa do Mundo que aconteceu na Rússia em 2018. Na primeira fase de grupos, a Síria caiu no grupo do Sensei Japão, então obviamente o primeiro lugar já estava garantido. Havia uma esperança, os melhores terceiros colocados também se classificavam para a fase final. Então, com muita determinação, a seleção da Síria se impôs contra as outras 6 seleções do grupo, Singapura, Camboja e Afeganistão. E quando falo se impôs, é literalmente isso. Apenas a seleção de Singapura não levou goleada nos jogos. Na fase final de grupos, não foi nada fácil. Caiu em um grupo que tinha o sensei do Oriente Médio, Irã e a seleção do K-pop. Então, obviamente, a esperança foi brigar com o Uzbequistão, China e Qatar pela vaga à repescagem. O Qatar segue na mesma, só foi para a Copa porque pagou por ela. China, que na época estava na fase Arábia Saudita, se assim podemos dizer, deu muito trabalho. E o Uzbequistão, que já é uma peça carimbada na fase final dos playoffs asiáticos. Apesar do grande equilíbrio, da briga ponto a ponto, ou melhor, saldo a saldo, a Síria conseguiu ir para a repescagem e pegar a Austrália. A seleção do Canguru já não estava aquelas coisas, mas mesmo assim ainda tinha em seu elenco Tim Cahill. No primeiro jogo na Síria, ou melhor, na Malásia, dado a atual situação do país, empate em 1 a 1. No jogo da volta, a Síria deu muito trabalho, 1 a 1 no tempo normal, mas o maior jogador australiano de todos os tempos, no auge de seus 37 anos, evitou a zebra e classificou a Austrália. Vamos agora para a CONCACAF, falar da seleção guatemalteca, que quase veio para a Copa do Mundo de 2006, que aconteceu na Alemanha. Edição essa que teve Trinidad e Tobago. Então aqui chegamos a um grande impasse. Não sei se a maior zebra foi a seleção de Guatemala quase ter ido para a Copa, ou foi ela ter perdido a vaga para o terror do Caribe. No primeiro playoff, a seleção da Guatemala pegou o Suriname e teve muita dificuldade. Empate em 1 a 1 no primeiro jogo em Suriname e no jogo da volta foi 3 a 1. Mas assim, os gols da Guatemala que definiram a partida só saíram no final do jogo. Depois, na primeira fase de grupos, caiu um grupo que tinha Canadá, Honduras e Costa Rica. Um puta grupo da morte na CONCACAF. E sei não, hein?
algo me diz que naquela edição eles facilitaram para o México, porque olha a diferença. Apesar de cair no grupo da morte, a seleção se impôs, graças em grande parte, para não dizer que ele fez o papel de Noé, ao seu artilheiro Carlos Ruiz. A seleção guatemalteca avançou em segundo do grupo e cabeça a cabeça com a Costa Rica. Na fase final eram 6 seleções. Estados Unidos, México e Costa Rica eram os grandes favoritos na teoria, e isso se provou na prática. Restava ainda a quarta vaga, que era a vaga na repescagem para jogar contra o Bahrein. Trinidad e Tobago, Guatemala e Panamá brigaram por ela. Brigariam, para falar a verdade, porque na prática só Trinidad e Tobago e Guatemala brigaram, com o Panamá sendo amassado por todos. No final, o terror do Caribe levou a melhor, e pensar que se a seleção da Guatemala tivesse vencido o Panamá fora de casa, muito provavelmente eles estariam na Copa de 2006. Vamos agora para a África, falar dos Estados Unidos da África, a Libéria. Falo isso pela semelhança da bandeira, não me entendam mal, que quase disputou a Copa de 2002, que aconteceu na Coreia do Sul e no Japão. Na primeira fase eliminatória, teve pela frente a seleção de Chad, que nunca foi grande coisa. Mesmo assim, a Libéria teve uma dificuldade absurda. Primeiro jogo em Chad, 1 a 0 para a Libéria, e no jogo da volta uma partida bem complicada que acabou 0 a 0, que foi o suficiente para a classificação. Na fase de grupos, eram 5 seleções e apenas uma vaga, e o grupo não foi nada fácil. Tinha a Nigéria, que é a seleção mais top da África de forma indiscutível, Sudão, Gana, que alguns anos mais tarde entrou para a história do continente, e Serra Leoa, que era a seleção café com leite do grupo. Essa seleção café com leite quase complicou a vida da seleção do JJ Okocha, pois sua única vitória foi sobre essa forte seleção. Essa derrota inesperada quase custou a classificação, dado o fato que a Super Águias só ficou 1 ponto à frente da seleção da Libéria. Não acompanhei as eliminatórias africanas daquela época por motivos óbvios, mas algo me diz que o maior jogador africano, por que não, de todos os tempos, levou essa seleção nas costas. Estou falando do George Talon Mané Opongo Osman Weah, eleito o melhor jogador do mundo em 1995. O jogador que se tornou presidente de seu país, talvez tenha ficado com um puta gostinho amargo de sua seleção, e talvez por isso, seu filho, Tim Weah, que é um excelente jogador, defende as cores da seleção norte-americana. Ou talvez seja porque as bandeiras são parecidas, vai saber. E para encerrar o vídeo, vamos falar de uma seleção da UEFA, a Bielorrússia, que chegou perto de ir para a Copa do Mundo de 2002, na Coreia do Sul e no Japão. Tudo bem que não foi tão perto assim, mas como se trata da Bielorrússia e queria colocar uma seleção europeia, cá estamos. Na briga pela classificação, a seleção de Belarus caiu em um grupo com 6 seleções, onde o primeiro iria direto para a Copa e o segundo iria para uma repescagem. O grupo tinha Armênia, País de Gales, Noruega, Ucrânia e Polônia. Para vocês entenderem o nível que Belarus estava, o líder do grupo foi a Polônia, e a Bielorrússia meteu 4 na Polônia. Algumas coisas nunca mudam, né, Polônia? Apesar de tudo, a seleção do Vasiliki ficou a uma vitória de conseguir a vaga para a repescagem. Poxa, Belarus, bastava apenas vencer a Armênia fora de casa que essa vaga seria sua. Se bem que não mudaria muita coisa, pois nos playoffs o adversário seria nada mais, nada menos que a Alemanha, seleção que foi a vice-campeã da Copa do Mundo de 2002. Bom galera, o vídeo foi esse e até a próxima. Сердца, красная